vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Página 70 do seu livro aí. Vamos começar então pelas figuras de linguagem com o termo metáfora. O que vem a ser uma metáfora? A metáfora ela é semelhante entre duas coisas que se aplicam um termo. Texto que retrata semelhantes entre dois objetos ou fatos, caracterizando como que um é próprio do outro. Por exemplo, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Já João capítulo 15, versículo 5, vós sois as varas. Então, vós sois a luz do mundo, vós sois as varas. São dois textos dos evangelhos aí que demonstram aí o que seria uma metáfora. Vós sois a luz do mundo, quer dizer, quando fala de luz, nós temos todo um significado mediante a isso. No livro aqui, fala o seguinte, normalmente o uso da metáfora está associado com a nossa experiência com relação aos nossos sentidos. Por exemplo, quando dizemos, você é o sol da minha vida, estamos usando uma metáfora. Vejamos alguns exemplos de metáforas bíblicas ao dizer, Jesus, eu sou a videira verdadeira. Ele se caracteriza como que é o próprio e essencial da videira. E ao dizer os discípulos, vós sois as varas, caracteriza que é o próprio das varas quer dar frutos. Aqui interpretamos a videira como fonte de vida, pois é a sua seiva que mantém as varas vivas. Uma videira, um tronco verdadeiro, comunica vida e força aos crentes, para que com as varas produzem uvas, elas produzem os frutos do cristianismo. Temos aqui outros exemplos de metáfora. Eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou o caminho, João capítulo 14, 16. 6. Eu sou o pão vivo, João 6, 51. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra, Mateus 5, 13, 14. Então aqui é um exemplo de metáfora. Vamos então para a sinédo aqui. O que seria então o significado da sinédo? Quando se relaciona duas coisas que não são semelhantes entre si, associar uma coisa com a outra. Quando se torna parte pelo todo, ou vice-versa, quer dizer, com parte pelo todo. Vamos ao exemplo, a minha carne repousará segura. Na verdade, Salmo 16, versículo 9, carne em lugar de corpo. Então, a minha carne repousará segura, quer dizer, o meu corpo repousará seguro. Parte, ao invés de dizer meu corpo, todo quanto se torna plural pelo singular, ou gênero pela espécie ou vice-versa. Exemplo aí na sinédo no nosso livro. Essa figura de linguagem é reconhecida por usar parte para falar do todo. Minha carne repousará seguro, o salmista, em lugar de dizer que meu corpo ou meu ser, que seria o todo, usa a expressão minha carne, sendo a carne só parte do seu ser. Tomam também o todo pela parte dos acusadores de Paulo, ao dizer, este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, significando na verdade aquela parte do mundo então, ou do Império Romano, que o apóstolo havia alcançado com a sua pregação. Atos 24, 5, já que todo mundo ainda não havia sido alcançado. Não temam. Este homem é uma peste por ações entre os judeus, esparsos por todo o mundo, quer dizer, aí foi uma expressão de linguagem. Na verdade, não é todo mundo, uma parte do mundo. Outro exemplo aqui, metonímia. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro. Por exemplo, quando ao invés de dizer vamos comer no restaurante do João hoje, eu digo vamos comer no João hoje. Estou fazendo uso de uma metonímia. Quando Abraão, em Lucas 19, diz ao rico, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que na verdade queria dizer seria, no Antigo Testamento estão presentes os escritos de Moisés e dos profetas, que esses escritos sejam lidos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o recurso que foi dado para a salvação dos que estão na terra. Um exemplo aí, então, da metonímia. Quando se relaciona uma coisa com a outra, que tem como a primeira uma relação de causa e efeito. Designar e empregar um objeto por um dos seus atributos. Exemplo, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Temos o exemplo aqui de Jesus, quando foi lavar os
pés dos discípulos, e que o apóstolo Pedro, o discípulo, né, ele expressou dizendo que os pés deles não tinham necessidade de Jesus lavar. E aí Jesus expressa dizendo: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O sinal pelo símbolo representado a purificação da alma. Tem Moisés e os profetas, ao invés de falar que eles têm o Antigo Testamento, isso Lucas 16, 29, a parte B. Outro exemplo seria prosopopeia. A prosopopeia é usada para dar características humanas às coisas inanimadas, como por exemplo no versículo: o deserto e a terra se alegrarão. Aqui o deserto e a terra recebem a característica que apenas seres humanos são capazes de exercer como se alegrar. A prosopopeia ocorre com frequência na linguagem poética no Antigo Testamento. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. No caso aqui, os versículos, a árvore, ele tem a compreensão de competência humana. Outro caso de personificação grandiosa ocorre no Salmo 85, onde se fazia referência à abundância de bênçãos próprias do reino do Messias. Encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Na terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então a questão aí da prosopopeia é a personificação de coisas inanimadas, dando-lhe efeitos e ações das pessoas. Figura que personifica as coisas inanimadas, atribuindo-lhe o feito e as ações de pessoas, como falar, pensar ou agir como pessoa. O outro exemplo aqui: o amor cobrirá uma multidão de pecados. Onde está o inferno, a tua vitória? Uma pergunta que está sendo feita, como que está sendo feito para uma pessoa: onde está o inferno, a sua vitória? No caso aí nós temos uma figura de linguagem traduzida como prosopopeia. Outro exemplo aqui que nós temos é a ironia. É usada quando se deseja dizer algo, usando da expressão inversa, mas deixando claro o sentido real do que deveria ter sido dito. Por exemplo, Paulo emprega essa figura quando chama os falsos mestres de tais apóstolos, dando a entender no mesmo tempo que de nenhum modo são apóstolos. Segundo Coríntios 11, 3 tem essa referência do fato. Elias, no Monte Carmelo, disse ao sacerdote do falso deus Baal: clamai em alta voz, o despertará. Não lhe compreender que este todo era inútil gritar. Também Jó faz uso dessa figura ao dizer: vós sois o povo, convosco morrerá a sabedoria, fazendo saber que estavam muito longe de serem sábios. Exemplo aí de ironia é uma expressão do sentido contrário do que se pretende dizer. Expressar-se de forma contrária no que na realidade quer dizer, mas deixando claro o sentido verdadeiro, sacar, zombaria ou sátira. Exemplo: sucedeu que no meio-dia eles zombavam deles e diziam: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. 1 Reis 18, 27, temos aí uma expressão de figura de linguagem nesse texto, baseada em Elias e os profetas de Baal, uma ironia na figura de linguagem a partir do profeta Elias. Deus abençoe.